Olá, estamos aqui no programa Viver Bem, na nossa temporada. Hoje, interessantíssimo programa, conversar com o Dr. João Paulo Ávila. Ele é advogado, especialista em direito médico. Vocês aí que estão ouvindo, que não são da área, mas sempre tem um médico da família, tem o médico que vocês conhecem, ou mesmo os médicos que estão assistindo. Dr. João Paulo, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, doutor Alexandre, uma satisfação, uma honra estar aqui nesse programa. Obrigado. Dr. João Paulo, perguntar que todo mundo gostaria de saber, o que é direito médico? E já emendar outra pergunta. Por que você escolheu essa área? Vamos lá. Primeiro a gente precisa deixar claro, doutor Alexandre, que nos cursos de direito, pelo menos nas grades convencionais, a gente não tem uma disciplina chamada direito médico. Mas nós sabemos que Eu achei que tivesse. Não tem. Só que há uma infinidade, e o doutor sabe muito bem disso, uma infinidade de normas específicas, né, as resoluções dos conselhos, que não são estudadas nas faculdades de direito e que a gente precisa conhecer para atuar nessa área, que é uma área muito específica. Além dessas resoluções dos conselhos, que a gente precisa conhecer a fundo para dar essa assessoria jurídica de qualidade... Que nem o médico conhece, né? Nem o médico conhece, porque são muitas, são centenas. E além dessa infinidade de normas específicas, as próprias áreas convencionais do direito, direito do consumidor, direito empresarial, direito penal, elas têm uma aplicação diferenciada ali na área médica. Então não basta para o advogado, por exemplo, conhecer de direito do consumidor. Ele tem que saber, por exemplo, que na relação de consumo entre o médico e o paciente, a informação em um contrato de prestação de serviço ou em um termo de consentimento tem que ser clara, ela tem que ser adequada. É o princípio da informação, que está lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, além desse compilado de normas específicas, o advogado precisa saber aplicar os outros ramos do direito de forma especializada para a área médica. Em relação à segunda pergunta, eu também, além de advogado na iniciativa privada, sou procurador do município, aqui de Goiânia. Então, atuei alguns anos em ações que envolviam indenização por erro médico, em atendimentos prestados ali pelo SUS. Então, eu sempre gostei muito desse ramo do direito obrigacional, das indenizações, da responsabilidade civil. Deixa eu te cortar um pouquinho. Esse erro médico, ele é de uma forma geral ou só cirúrgico? Quando as pessoas pensam em erro médico, pensam só em cirurgia? Estatisticamente, a gente tinha problemas principalmente relacionados a obstetrícias, né? Que temos maternidades municipais, enfim. Então, às vezes acontece algum problema que não necessariamente decorreu de erro médico, a gente tem que apurar aquilo judicialmente. Certo. E a partir daquilo a gente tem condições de fazer a defesa. E aí eu fui criando uma proximidade e nós nos especializamos. Hoje a gente tem um quadro societário aqui no escritório e todos os sócios são especialistas na área de direito médico. Nos especializamos juntos e aí fundamos o escritório no ano de 2019 e estamos aí. Bacana. E aí a gente acabou não só restringindo a nossa atuação para essa questão das indenizações, das ações, como para toda a consultoria empresarial, envolvendo clínicas, consultórios, hospitais, empresas de gestão hospitalar. Então, hoje a gente tem um portfólio bem amplo aí de atuação. O médico, quando se forma, a gente acha que nunca vai ter nenhum tipo de problema, né? A gente acha que isso é distante, por falta de conhecimento até das normas do CRM, de uma forma geral, propaganda, erros médicos, como são várias normativas. E quando acontece um primeiro problema com o profissional médico, ele não sabe quem procurar. Exato. O que você indicaria? Por onde que a gente procura? Porque não é fácil você simplesmente pegar na internet, colocar lá, eu quero saber do advogado com direito médico. Não é por aí, né? Sim. Na verdade, o melhor caminho para se conhecer um bom profissional é a indicação e referência de outras pessoas que já foram atendidas por ele, né? A gente sabe que com o advento aí das mídias sociais, muitas vezes a gente tem acesso a pessoas e a profissionais que, na verdade, a gente não conhece como atuam, como trabalham, né? Então, eu recomendo sempre que procure um advogado da sua confiança, né? Seja por indicação de outras pessoas que tiveram boas experiências, enfim, é o melhor caminho, acredito que seja esse tipo de captação orgânica, digamos assim. Procurar um advogado também é uma coisa muito difícil, assim como procurar um médico. A gente não acerta nem na primeira, né? Além das redes sociais, além da indicação, até você passar a confiar no profissional, seja no médico ou vice-versa aqui na nossa relação, existem na área, acredito que sim, né, uma resposta vai ser sua, advogados que se intitulam, não, eu faço isso aqui muito bem, o direito médico, e não faz.
Existem, né, como acho que em todas as áreas, né, pessoas que muitas vezes vendem um serviço que elas não são capazes de oferecer. Na verdade, além desse problema, há uma falsa percepção de que um estudo básico ali de um processo determinado já vai te capacitar para defender o médico. Não é bem assim. O advogado que atua na área de direito médico ele precisa conhecer a fundo as resoluções, os caminhos, código de ética médica, código de processo ético profissional. Todas essas normas precisam ser conhecidas para que ele não cometa nenhum erro. E como eu te falei, é uma disciplina que não é estudada no curso de direito. Então não é qualquer advogado que é habilitado para exercê-la assim, de forma realmente satisfatória. E o que você fala, essa importância dessa área de direito médico para os médicos, de uma forma geral? Na verdade, o direito médico ele tem conseguido um destaque muito grande, até midiático, em razão desse fenômeno da judicialização da saúde. A gente tem um crescimento exponencial dessas demandas. Cada vez mais surgem processos no judiciário envolvendo essa relação entre médico e paciente, mas a gente aqui no escritório tem uma bandeira de que no direito, assim como na medicina, até aproveitando aí o gancho da campanha do Novembro Azul. Ah, sim, mês de novembro. Então, no direito, assim como na medicina, o melhor caminho é sempre a prevenção. Então, a gente tenta atuar para evitar que os problemas aconteçam. E quando esses problemas acontecerem, por exemplo, se houver o juizamento de alguma ação, a gente tem mecanismos mais eficazes ali para reverter aquela situação. Então, por exemplo, para cada área de atuação de um profissional, há normativas muito específicas. Então, não basta, por exemplo, a um médico que é dono de uma empresa de gestão hospitalar saber de direito empresarial, por exemplo. Ele precisa conhecer a normativa específica que rege aquele segmento. Outra coisa é um médico que é dono de um hospital psiquiátrico, que tem normativas específicas também referentes à psiquiatria. O médico que explora mídias sociais, por exemplo, que é algo muito comum hoje, precisa conhecer, pelo menos de forma básica, ou ter um jurídico que conheça as normas do conselho que tratam de publicidade médica. Então, o caminho é sempre a prevenção. A gente tenta evitar que o problema aconteça. E essas normas que existem no conselho, quando o médico vai fazer a sua publicidade, seja jornal, televisão, outdoor ou revistas, essas normas o advogado busca junto ao conselho para autorizar. Como funciona? Na verdade, a gente busca sempre, em vez de dizer para o médico o que ele não deve fazer, dizer o que ele pode fazer com segurança. Então a gente também não quer limitar a atuação daquele médico. Há várias normas no Código de Ética Médica, por exemplo, que são de certa forma subjetivas. Então você pode ter uma visão um pouco mais restrita em relação ao que é permitido e o que é proibido, ou uma visão mais ampla, mais flexível. Então o advogado ele é um consultor, ele orienta aquele médico sobre o que ele pode fazer com segurança nas suas publicações, nas suas mídias sociais, e o caminho que a gente trabalha aqui é sempre esse. E tem que ter uma autorização, no caso do nosso conselho, o CREMEGO, para que isso, né? Sim, é possível fazer consultas, formular consultas junto ao conselho para saber se aquilo é permitido ou não. Né? Mas muitas vezes a gente atua só no lado jurídico mesmo. O próprio advogado já disse aquilo ali. À luz do Código de Ética Médica é permitido ou não. Permitido isso. Outro problema que acho que a maioria dos médicos talvez não entenda, que eu vejo muito acontecer, até é legal esclarecer até para as pessoas, o que é quando se fala de fins e de meios? Vamos lá. A questão das obrigações de fim e de meio, elas têm assumido em especial relevância no direito, aqui já é um assunto técnico, porque elas determinam se vai haver, no caso, uma inversão do ônus da prova ou não. Aqui incumbe comprovar se houve ou não houve erro médico. Nas obrigações de resultado há essa inversão de forma automática. Então, é bom que o médico, principalmente nas obrigações de resultado, ele esteja atento a essa questão para ele estar resguardado ali documentalmente, termo de consentimento livre e esclarecido, contrato de prestação de serviço, um prontuário bem elaborado e de posse desses documentos ele poder comprovar que... E além de bem elaborado, senhores médicos, escrever direitinho. Exato. Aquelas letras corridas. Exato. Então ele precisa estar resguardado documentalmente para demonstrar que aquela atuação dele se pautou nos parâmetros estabelecidos ali pela literatura médica, que ele não errou. Hoje, nós temos algumas obrigações e algumas áreas de atuação
em que, a depender do serviço prestado, aquilo se configura como uma obrigação de resultado. Cirurgia plástica para fins estéticos, por exemplo. Se o médico promete um resultado, ele tem que chegar àquele resultado algo próximo daquilo. E ele mostra o antes e depois. Ele mostra o antes e depois para aquele paciente e se ele mostrou o antes e depois para aquele paciente, de certa forma ele se vincula àquele resultado. Então é sempre uma orientação que a gente passa que aquele médico ele não garanta um resultado específico. Até porque há várias intercorrências ali naquele procedimento que podem E cada organismo responde de um jeito. Exatamente. Outra obrigação que os tribunais entendem que é uma obrigação de resultado, a parte de diagnóstico, exames de diagnóstico. Se você faz um exame ali, constata erroneamente que o paciente está com um câncer, um tumor. Isso já aconteceu. E você errou no laudo. Aquilo é uma obrigação de resultado. Se você errou naquele laudo, o paciente tem direito a uma indenização em razão de eventuais prejuízos. Não é o médico que recebeu, é quem fez o laudo. Quem fez o laudo. Quem fez o laudo. Então há uma série de obrigações para dentistas também. Nós temos uma série de obrigações de resultado. E nessas em específico a gente precisa ter um cuidado maior. Então, em resumo... Isso seria fins, obrigação de fins. Obrigação de fim ou de resultado, é mais ou menos a mesma coisa. Quando você está vinculado a uma obrigação de resultado, você está garantindo um resultado específico. Só para quem está em casa entender bem esse conceito. Um botox seria? A princípio sim, porque ele tem uma funcionalidade ali. Se um paciente sai com um resultado pior do que ela entrou, em tese a obrigação ali foi descumprida. Ficar torto, alguma coisa. Essa análise, doutor, ela é muito casuística, ela depende do caso concreto. Para a gente definir se é uma obrigação de meio ou uma obrigação de resultado. Eu não consigo te dizer de antemão sem analisar as circunstâncias ali do caso concreto. Há algumas que os tribunais direcionam como sendo de resultado. Então, em síntese, obrigação de resultado é aquela que o médico se compromete com um resultado específico daquele serviço. Obrigação de meio é aquela que o médico tem que se pautar na literatura médica, fazer um serviço sem imperícia, sem negligência, sem imprudência, mas sem garantir que aquele resultado que o paciente espera seja alcançado. A diferença básica das obrigações é essa. Então pode ser que ele passe um remédio, seja por via oral, ou seja tópico, sim, ou seja injetável, e para aquele organismo não deu o resultado, mas não é culpa do médico que não deu o resultado. Exato. E nessas situações é sempre importante a gente ressaltar que quanto mais clara e mais adequada for essa informação, essa troca de informações entre o médico e o paciente, melhor. E por isso que ele tem que escrever tudo. Por isso que ele tem que escrever. E o doutor bem sabe, para cada procedimento há riscos de intercorrências diferentes. Então, você faz um procedimento A, você tem um risco de acontecer tal coisa. Se tem um procedimento B, você tem um risco de acontecer outra coisa. Todo procedimento tem. Então, o ideal é que para cada procedimento minimamente invasivo que possa trazer alguma intercorrência, seja elaborado um termo de consentimento livre, esclarecido, em que o médico vai dizer para o paciente, falou, esse procedimento pode causar isso, isso e isso. Você tem que ter esses cuidados. E nessa elaboração desses documentos, o advogado é muito importante, né? Até para assegurar que aquela informação esteja realmente adequada aos parâmetros do direito do consumidor, por exemplo. Eu me lembro, há 25 anos atrás, quando eu me formei, eu estava em São Paulo e aconteceu uma situação que me chocou como garoto, como médico. Eu fui tirar uma simples verruga vulgar, que a gente chama. Eu nunca mais esqueci que aquilo foi um choque para mim. E era na região peitoral, bem aqui onde está o meu botão. Peguei uma anestesia sem vasoconstritor. Eu não tinha habilidade, era um menino médico. E fiz. Conforme eu fiz a aplicação, a mulher quase entrou em choque anafilático. Olha só. Se eu não tivesse num lugar com recurso, não entrou. Só que eu já percebi que o semblante da pessoa mudou. A cara ficou, vamos falar termos médicos, ficou toda branca. Ela perdeu um pouco o sentido, a pupila começou a dilatar. Aquilo me chocou, eu falei, nossa, falta essa pessoa morrer aqui na minha mão por causa de uma verruga. Sim. Se aquilo acontecesse, tudo bem, eu sou médico, sou habilitado para tirar uma verruga vulgar. Se a família, com certeza, ia me processar pela morte. Como eu iria me defender? Teria uma defesa, é isso? Na realidade, a defesa está sempre nesse aparato documental que o médico precisa ter. E eu cito uma tríade de documentos que tem que estar bem elaborados. Primeiro, um contrato de prestação de serviços entre o médico e o paciente. Uma coisa que não tinha na época. Esse contrato ele vai estabelecer qual que é o tratamento que vai ser feito, qual é o valor, qual a forma de pagamento, quais as obrigações tanto da parte que está contratando quanto do médico.
que ia ter anestesia ou não ia ter anestesia. Exatamente. Todas essas informações têm que estar nesse documento de forma muito clara e muito acessível para aquele paciente. Por isso que os hospitais, quando a gente chega, já pede para assinar um monte. Exato. E aqui eu reforço. A informação tem que ser clara e adequada. Não adianta um contrato de 30 laudas com a letrinha pequenininha ali, das intercorrências, enfim. Então, esse contrato é o que vai regular essa prestação de serviço, essa obrigação entre as partes. Quando você vai comprar uma casa, você vai lá e assina um contrato. Quando você vai pegar um empréstimo com o banco, você vai lá e assina um contrato. Então, quando alguém vier a contratar o serviço médico, precisa haver um contrato também. Na consulta, não. Na consulta, até que não, porque ali você está conhecendo ali o paciente, mas se ele optar por realizar um procedimento, principalmente procedimentos mais onerosos, e aqui eu abro um parênteses, porque o índice de inadimplemento de pacientes com médicos é altíssimo. E muitas vezes o médico ali não cobra no cartão de crédito, ou em algum meio ali que evita o inadimplemento, e a pessoa não paga. Cheque, boleto. Exato. Então, assim, é um resguardo que tem que ter. Então, o primeiro documento é o contrato de prestação de serviço. Segundo, termo de consentimento livre e esclarecido para procedimentos que possam causar algum tipo de intercorrência. Certo. O doutor que é médico sabe que praticamente todos os procedimentos podem causar intercorrências. Até então, uma verruga. Então, o ideal é que para cada procedimento haja. É uma formalidade que a gente recomenda. A gente sabe que no dia a dia do médico nem sempre é possível. E aí tem médicos que utilizam de outros recursos, gravam a consulta, gravam que prestaram aquelas informações de forma verbal. O importante é que essa informação seja prestada, preferencialmente de forma escrita. Mas nem tudo pode ser gravado, né? Exato. É uma condição onde nós vamos examinar o paciente. Obviamente, o médico também tem que observar o sigilo profissional. E não pode gravar. Exato. E número 3, a questão do prontuário. O prontuário estar bem preenchido, com passo a passo de tudo aquilo que foi feito, porque a partir daquela conduta médica nós vamos poder apurar, e normalmente em processos essa apuração se dá através de uma perícia. Então, um perito imparcial vai dizer se houve erro médico ou não, e ele precisa de um prontuário bem preenchido para que ele possa dizer se aquele médico acertou ou errou na sua conduta. Então, esses 3 documentos são os básicos e eu considero eles fundamentais para evitar esse tipo de intercorrência que o doutor teve. O prontuário é uma coisa importante. Quando a gente preenche um prontuário, vamos supor, ele trabalha num local onde passa vários médicos. Eu acho que é recomendado, conforme nós fazemos o prontuário, assim embaixo a gente carimbar e passar uma linha, não é? Isso. Para diferenciar do próximo que vai ser. Isso é muito comum. Tem médicos que não carimbam, que ele só escreve, você nem sabe quem passou. Não consegue identificar quem foi que Isso é errado. É errado. Tá. No prontuário, no término de uma consulta, é interessante o paciente fazer um visto também? Não tem necessidade, né? A princípio, porque você tem outras maneiras de comprovar que aquelas condutas foram adotadas. E o paciente, você tem comprovação de que ele foi atendido através de outros documentos também, um contrato, por exemplo. Entendi. Eu tenho hábito que eu criei, que quando termina a consulta, termina qualquer tipo de procedimento, que eu entrego uma folha para o paciente, escrito o que seria, ou o que pode vir, até uma pequena dor, ou o que ele tem que fazer. Muitas vezes eles pegam essas folhas, na maioria das vezes eles perdem, não lê. Ah, tá bom, obrigado. O que eu faço? Lá no prontuário, eu estou te entregando essa folha, eu peço um visto. Dá o vistinho que eu entreguei essa folha. É mais uma recomendação que nós passamos para os nossos clientes então também. De você pegar um visto, um comprovante que você entregou e prestou aquelas informações para aquele paciente. Isso é muito básico. Basta imprimir em 2 vias, uma fica com a assinatura do paciente, você arquiva, e a outra o paciente leva. Então isso é muito importante. Sim. O que faz o advogado, doutor, especialista em direito médico, né? E como ele pode ajudar os seus clientes? A gente tem o costume de pensar que essa atuação em direito médico ela é restrita a essa relação médico e paciente, mas na verdade ela é muito mais ampla. Como eu comecei a nossa conversa, o nosso foco é sempre a prevenção. E aqui no escritório, por exemplo, a gente evita de falar em atuação em áreas do direito civil, direito do consumidor, direito empresarial, e fala em eixos de atuação. Quais são esses eixos? A gente trabalha primeiro em um eixo vertical, que é a relação daquele médico com o Estado. Estado aqui entendido em sentido amplo, municípios, prefeituras, Estado, Receita Federal, conselhos. Então, o que a gente faz nessa análise do eixo vertical? Aí a gente verifica como está a situação desse médico perante o Estado. Ele está regularmente inscrito? A clínica dele possui os alvarás para funcionamento?
ele está recolhendo... Tem o CRM jurídico, né? Exato. Ele está recolhendo o tributo da forma menos onerosa possível. A gente tem benefícios fiscais para quem presta serviços equiparados a hospitalares, por exemplo. A gente faz esse mapeamento da questão tributária também. Bacana, achei que era só o contador que fizesse isso. A gente faz também. Ele possui uma marca, ele explora uma marca. Essa marca está registrada no INPI. Ele explora mídias sociais. Essas publicações em mídias sociais estão adequadas ao que estabelece o Conselho. Então a gente mapeia essa relação entre o médico e o Estado para saber se está tudo regular nessa atuação. E aí a gente passa para o segundo eixo, que é um eixo horizontal. Aqui a gente vai analisar a situação daquele médico, daquela empresa, daquela clínica, em relação aos sócios, aos fornecedores, aos parceiros comerciais e aos funcionários. Aquele médico, ele possui sócios? Se ele possui sócios, a gente precisa ver se há um contrato social bem elaborado para regular essa situação entre os sócios, as obrigações, os deveres. Como que está a questão dos funcionários desse médico? Estão recebendo todas as verbas trabalhistas? Estão recebendo hora extra? Estão recebendo insalubridade? Como está a situação? A gente vai fazer uma auditoria para verificar. Como estão os contratos desse médico com os seus fornecedores? Se os contratos estão viáveis, há algo que possa ser melhorado. Então a gente faz essa análise completa. Questão de parceiros comerciais, a gente tem situações que acontecem na prática e que o médico muitas vezes nem imagina que possam acontecer. Acho que todos nós já tivemos problemas com vizinhos em condomínios, por exemplo. E muitas vezes os médicos, eles alugam consultórios ali em uma clínica maior e convivem com pessoas que não são ali próximas, não são amigas. Então, mas são médicos. São médicos. Sabe. Mas você precisa do estatuto de condomínio para regular regras procedimentais, regras de comportamento, utilização de espaço comum, por exemplo, para evitar esse tipo de problema. O problema que a gente tem com o vizinho, por exemplo. É um condomínio. Um estatuto de condomínio para aquela clínica, para que cada um dos médicos em seus respectivos consultórios se atentem àquelas normas, aquelas regras de convivência. São problemas que acontecem. Senão, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde vai dar um problema. Exatamente. Então são situações simples que muitas vezes o médico não consegue antever e nós que somos do direito já conseguimos vislumbrar. Então a gente sempre faz essa assessoria, essa consultoria em toda essa parte contratual, que é o que a gente denomina de eixo horizontal. E por fim, que é o eixo principal, né, o foco de todo e qualquer médico, é a relação entre médico e paciente. E nessa a gente vai trabalhar para que essa relação seja o mais harmoniosa possível. Além da questão dos documentos que eu já citei aqui, é necessário que o médico seja cauteloso, seja cuidadoso tanto antes do procedimento quanto depois e demande essa atuação. Acho que para quem não é da área médica, é uma necessidade que nós sentimos de sermos informados quando nós vamos fazer algum procedimento, alguma consulta. Muitas vezes o médico faz um procedimento ali, você não sabe nem o que ele vai fazer direito ali. Né? Então acho muito importante que haja essa informação para esclarecer e até tranquilizar aquele paciente que está submetido àquele tratamento. Então esse é o nosso foco na atuação preventiva. Além dessa atuação preventiva, nós temos a atuação contenciosa, que aí já é a representação do médico nas ações, processos éticos e ações judiciais. Eu vi que papo bacana, que papo legal. Se daria para dar até continuidade ao assunto aqui. Passou rápido. Mas, doutor João, que pena que acabou o tempo. Numa outra oportunidade a gente volta aí com parte 2. Né? Agradeço esse seu esclarecimento. Acho que isso foi muito válido, foi muito bacana estar podendo ter esse espaço contigo aqui. Sim, uma satisfação, Alexandre, ainda mais com o propósito, né, do Novembro Azul. Até de gravata azul. Até de gravata azul. Então é muito importante a gente passar esses esclarecimentos, até para nos aproximar, para aproximar essa área do direito médico aos médicos. Isso é muito importante. Muito obrigado. Obrigado.